Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Diego de Berardino, dessa vez série Minhas Partidas Pensadas, né? Agora a gente vai fazer uma análise de, de uma importante partida contra o grande mestre Evandro Barbosa, torneio Contaldi em Cuiabá em 2019. Mas antes da gente começar, deixa o like para não esquecer e se você não se inscreveu, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, essa partida foi jogada, como eu disse, no importante aberto Contaldi, né? A empresa patrocina esse torneio já há algum tempo, já é um torneio tradicional lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e é um torneio super legal. E sempre tem muitos participantes, entre eles também muitos mestres, grandes mestres. E nessa edição de 2019 não foi diferente. E eu enfrentei o grande mestre Evandro Barbosa na quinta rodada. Ali na reta final, ele jogou peão rei e eu escolhi a Ciliana variante Naidorf, né? E é marcada por A6 aqui. Ele jogou um sistema posicional com bispo E2, ao invés dos mais agressivos bispo G5, F3, o bispo E3, né? Outro dia a gente fez um vídeo na partida do FIR com torre G1, que é outro lance legal. Bispo E2 mais posicional, mais estratégico. E depois do tradicional E5, ele voltou o cavalo para F3, em alternativa a, digamos assim, a opção mais jogada, que é cavalo B3, né? Nessa posição. Esse é um sistema que, como ele demonstrou, tem bastante veneno aqui, umas ideias interessantes que ele demonstrou para as brancas. Eu joguei bispo E7 e bispo G5. Uma das ideias é lutar pela casa D5. E esse bispo muitas vezes vai tomar esse cavalo de F6. Eu joguei cavalo de BD7, com a ideia de retomar com esse cavalo em F6. Mas uma ideia boa e simples era desenvolver o bispo para E6. Bispo toma, por exemplo, roque. Roque, esse cavalo D5, cavalo D7. Uma posição que as brancas têm a casa D5, mas as pretas têm seu jogo aqui. Tem possibilidade de tirar o bispo para cá ou para G5 e jogar F5. Posição interessante, boas chances de equilibrar. Mas eu joguei cavalo BD7, ele jogou A4. Um lance interessante para impedir a minha expansão com B5. Eu roquei, ele rocou, e aqui eu cometi um erro, que é B6, com a ideia de bispo B7, mas como a gente vai ver, esse desenvolvimento está incorreto nessa posição. Aqui começaram meus problemas. O lance correto aqui era H6. Se ele tomar o cavalo, eu tomo de cavalo, tá tudo bem. Ele voltaria para E3. Se ele voltar para H4, posso jogar G5, bispo G3 e cavalo C5 aqui, com uma boa posição. O bispo não está muito bem aqui em G3. E depois de H6, bispo E3, eu poderia jogar cavalo G4, incomodando o bispo. Se ele voltar para D2, cavalo G6, propondo uma repetição aí. E me livrando aqui de algumas ideias que ele pudesse capturar aqui numa condição melhor. Acho que aqui as pretas estão ok, digamos assim. O P6 foi jogado, lance ruim, ele jogou muito bem aqui, bispo C4, já ativando o bispo por essa diagonal e controlando a casa D5 ainda mais. Eu joguei bispo B7, cavalo D2, outro bom lance. Defendendo esse peão aqui, esse cavalo pode manobrar bastante. Ele pode vir para C4, depois que o bispo sair daqui. Pode, depois de um eventual torre 1 ir para F1, para G3, para E3. Um lance bastante interessante. Eu joguei cavalo E8, propondo a troca dos bispos. Esse meu pior bispo de em E7. Ele jogou bispo E3. Mas ele poderia trocar também.
bispo toma E7, dama toma E7, bispo D5, com controle total da casa D5 e boa vantagem para as brancas. No entanto, ele preferiu manter com o bispo E3, tá bom. Eu joguei cavalo C7. Essa casa não é muito boa para o cavalo aqui na siciliana. Essa casa é melhor para dama em geral. Todo o sistema que eu fiz aqui provavelmente está incorreto. Ele jogou dama E2. Eu joguei bispo C6, sonhando tentar um B5 aqui com alguma preparação. Ele jogou torre de FD1. Ainda o B5 não é possível, ele tem 1, 2, 3, 4 ataques, eu teria 1, 2, 3 defesas só, eu perderia o peão, então eu joguei dama B8 para tentar jogar o B5. E aí ele jogou B4. E aqui eu cometi outro erro. Eu já estava numa situação desconfortável na abertura, estava já começando a me apurar, ritmo de 90 minutos com 30 segundos de bônus. E realmente ele botou muita pressão aqui nessa abertura. Daí, por exemplo, se eu jogar dama B7, ele joga B5 e está ganhando meu bispo, né? Vai ficar sem casa. Daí eu joguei bispo B7, voltando, mas que é um erro. Aqui eu tinha que jogar B5 mesmo que temporariamente um peão, depois das trocas, ele tomaria minha torre, eu tomaria de dama, cavalo toma. Quando ele toma de bispo, torre B8, atacando o bispo. E se trocar em C6, eu estou atacando os dois peões. É bem verdade que ele vai ficar melhor depois de devolver da maneira correta, com C3, dama toma e B5, defendido pela dama, com a torre pronta para apoiar. Tem um peão passado aqui muito perigoso, mas é possível resistir aqui com as pretas. Depois do bispo B7, a posição começa a ficar dramática. Ele jogou torre A, B1, bispo C6. Voltei, né? Estou meio sem plano, sem saber o que fazer. Ele deu uma repetida aqui com torre A1. Mas uma ideia poderia ser B5. Troca, bispo B7, bispo B3 para jogar cavalo C4 e pressionar em B6, pressionar em D6, provavelmente vantagem decisiva para as brancas. Ele deu uma repetida, eu também repeti, então eu tinha a chance de jogar o B5 de novo, mas aqui ele mudou, ele não jogou torre A1, jogou bispo B3 para liberar essa casa do cavalo. E eu finalmente joguei B5. Ele jogou cavalo F1, né? Se ele trocar agora, e se jogar, por exemplo, cavalo toma aqui, né? Eu vou ter uma ideia com bispo A6 aqui travando. Ainda que ele tenha C4, né? Eu posso jogar bispo toma atacando a dama dele lá. Embora ele esteja melhor ainda, porque ele tem esse peão passado de novo. Então, depois de B5, ele manteve aqui, jogou cavalo F1, um bom lance, abrindo a torre, e esse cavalo podendo passar para cá. Daí, de novo, joguei bispo C6, esse bispo está indo e voltando toda hora, um sinal que a posição está difícil, e é difícil fazer alguma coisa aqui. Já estava chegando no apuro de tempo para mim. Para ele não, mas depois ele foi se apurando no estágio posterior da partida. Daí ele jogou A5, fechando aqui a ala da dama. Eu voltei o cavalo para F6 atacando esse peão. Ele jogou bispo G5 de novo. De novo ele quer trocar e aumentar o controle aqui da casa D5. Também o cavalo pode ir para E3 aqui e também lutar pela casa D5. Eu joguei cavalo E6, atacando o bispo. Ele trocou. E aqui ele jogou cavalo D5. Outras ideias boas seriam bispo D5, para trocar o meu bispo. E defende aqui as casas brancas. E depois ele poderia tomar de cavalo. Ou cavalo E3 também seria bom. E depois entrar com o cavalo ou o bispo.
depois na casa D5. Mas o cavalo D5 dele também mantém boa vantagem. Eu troquei, ele tomou de bispo, eu tirei a torre do ataque, e aí cavalo E3. Aqui foi o momento que eu consegui algum contrajogo aqui, né? Então, eu joguei cavalo D4, atacando a dama, embora o cavalo não esteja firme nessa casa, por conta do... ele pode me expulsar com C3 em algum momento, mas eu consigo algum contrajogo aqui, torre C7, agora reparem que ele não tem C3, porque eu tenho torre toma, e se dama toma, é duplo. Mas aqui ele jogou um lance bom aqui de defesa, torre D2, eu dobrei na coluna C, de novo com a ideia de torre C3, e aqui ele jogou um lance muito bom aqui, que é torre A3, evitando o torre C3 e preparando o C3 dele. Eu joguei bispo G5, C3 para expulsar o cavalo, e aqui eu cometi um erro, eu tomei aquele cavalo que está cravado, ele não precisa tomar o cavalo que está cravado, se quiser dá para tomar depois, ele não pode sair por agora, né? Então deveria explorar mais essa cravada. Simplesmente aqui cavalo E6 e eu estou em desvantagem aqui, mas dá para lutar, porque tem uma questão aqui, né? Se o bispo toma, peão toma, dama toma D6, eu jogo torre C6 para defender aqui, ele troca, e aqui agora eu ameaço tomar, dobrando os peões e voltar para a coluna C e pressionar o peão atrasado, então eu tenho alguma compensação pelo peão menos. No entanto, a vantagem está do lado dele, claro, mas daria para jogar aqui e lutar por um empate. Depois desse aqui, ele tomou de dama e eu voltei o cavalo para C6. Agora eu tenho um bispo muito forte, um bispo superior ao cavalo. O cavalo não tem grandes perspectivas, né? Ele jogou aqui com calma G3, um lance que dá um respiro para o rei. Evita ideias como cavalo por B4 para torre C1, mate da gaveta. Cavalo E7, tirou o bispo para B3, torre C6 defendendo esse peão, que é uma preocupação constante agora nessa posição também. Reparem que eu não poderia tomar lá, seria um blunder, porque ele tem bispo toma F7, chefe, rei toma, torre toma e ganha a qualidade. Torre C6, ele jogou dama F3, ameaçando o peão, torre F8, defendendo, e torre A1, finalmente ele volta essa torre para o jogo, já cumpriu o papel ali em A3. Dama C7, ameaçando tomar lá, torre D3, e rei H8, que a ideia é tirar da cara do bispo e poder jogar F5, mas uma maneira mais harmônica de fazer isso e melhorar a posição do rei é jogar G6 e rei G7, e depois F5. Já dá um respiro para o rei e o rei vai ficar melhor em G7 do que em H8. Eu acho que seria melhor. Rei H8. Aqui eu já estou em intenso apuro de tempo, tá? Então, provavelmente jogando ali com 1 minuto, tinha um acréscimo de 30 segundos todo lance, mas você não consegue, digamos assim, sair disso, né? E ele já, por enquanto não, mas daqui a pouco ele vai chegar no apuro também. Torre AD1, F5, peão toma, torre toma F5 e dama E3. Daí eu voltei a torre para F8. Ele jogou H4, um bom lance também. Esse peão pode incomodar o meu rei no futuro e ganha algum espaço aqui na ala do rei. Eu joguei cavalo F5, tacando a dama. Ele jogou um lance legal aqui, dama F3, tratando o meu cavalo. E eu joguei dama C8. E aqui ele tinha uma vitória muito bonita e difícil. Aqui eu lembro que ele gastou um tempo e acabou entrando no apuro também. Era bispo E6 aqui. Se eu tomar o bispo, ele toma a minha torre e ganha qualidade. Eu tinha um recurso, provavelmente que ele não gostou, que era cavalo D4. Ataca
a dama 2 vezes e ataca o bispo, mas aqui ele pode sacrificar a dama com C por D4. Eu tomaria a torre dele com torre toma F3, torre toma F3, né? E agora, se eu tomar, estou levando mate. E o ponto é o seguinte, é melhor do que tomar minha dama. Eu tomaria a torre dele, eu tomaria o bispo. E esse final de torres aqui tem boa chance de defesa para as pretas. Então, é melhor para ele sacrificar a dama. Dama B8, D toma E5, D toma E5, torre F, D3. Essa posição está perdida aqui. Por causa da ameaça de torre D8, eu teria que devolver a dama dessa maneira. Torre 8, para não levar mais. D6 atacando aqui, torre A8. E esse final tá difícil com essa torre super ativa, essa torre passiva. Ele poderia simplesmente trazer o rei para a vitória. Então, mas ele jogou bispo D5, um lance que me dava chance aqui. E eu, apurado, não aproveitei, que joguei torre C7, tirando do ataque. Agora o cavalo D4 seria melhor aqui. Atacando a dama. Dama por F8, dama, ele poderia sacrificar a dama em outra versão aqui, tomando cavalo. Torre C8, torre F3, dama E8, torre F7. Nessa posição ele tem pequena vantagem, ele tem torre e bispo pela dama, mas parece pouco, né? Mas ele está muito ativo, meu rei tem problemas, meu rei em H8, meus peões são meio fracos, aqui o bispo pode atacar, a torre em A7 aqui, e eu não vou conseguir ativar tão fácil minhas peças, né? Dama já não tem muita casa, eu tenho que defender a primeira fila. Mas, assim, eu só estou um pouquinho pior. Isso aqui daria para lutar bastante de pretas com boas chances de segurar, melhor do que foi feito na partida. Torre C7, ele jogou bispo E4, tirando o bispo do ataque e atacando o cavalo. Agora cavalo não tem uma saída de cavalo boa, e se eu tomasse aqui com descoberto, ele poderia jogar dama H5, cavalo F5, né? E aqui torre toma D6, é um bom lance. Eu não posso tomar por causa do mate, né? E as brancas estariam ganhas. Eu joguei G6, talvez torre CF7 fosse melhor aqui, mas estava muito sem tempo, aqui ele já também, ele jogou bispo toma F5, uma boa troca agora, porque vai cair o peão de D6 aqui. B3 eu não tenho defesa, aqui ele está atacando 2 vezes, eu não tenho nenhuma defesa em D6. Ele jogou torre de C, eu joguei torre de CF7 atacando em F2 e ele torre de 1 D2 defendendo. No desespero aqui eu joguei um dama H5, torre toma D6, torre F3, então agora tem um peão a menos, o rei está mal, ele está atacando aqui. Minha esperança era o apuro de tempo mútuo, que ele cometesse alguns erros, é que aconteceram coisas incríveis em breve. Ele jogou dama C5, muito bem jogado. Tirei a dama, trouxe a dama para F5 de olho aqui, mas está super defendido, né? Então, ele não estou ameaçando nada. Torre D8, bom lance para trocar uma torre. Eu troquei, torre toma, rei G7. Aqui eu tenho, além de pelo menos o rei exposto, então estou perdido aqui. Então, só que aqui, no apuro dele, ele começou a cometer alguns erros, né? Ele jogou dama A7, que era uma imprecisão, Aqui ele tinha uma vitória com torre E8. Eu poderia dar um cheque em B1, rei G2 e voltar para, se tomar em E5 de torre, poder tomar em F2, e se dama toma, eu tomo a torre dele. E se trocar as damas, troca, eu tomaria em C3, tá? Mas aqui ele teria a continuação dama A7, rei H6, torre E7. A única tentativa para fugir do mate aqui razoável seria rei H5, mas aqui ele teria o brilhante torre toma E5,
E se dama toma E5, dama toma H7, cheque, rei G4, dama toma G6 e mate. Mas é difícil ver isso aqui, com certeza é apurado ainda mais. Então ele deu cheque, rei H6 e torre D7. Agora ameaçando o mesmo mate, mas com a pequena diferença. Na outra posição a torre está aqui. Então aqui, com pouco tempo no relógio, joguei rei H5. Tinha que escapar do mate, vi uma ideia aqui de tentar criar problemas em cima do rei dele com o meu rei, né? Que é pouco comum quando tem essas pesadas de tabuleiro como dama e torre, mas aqui, além de ser forçado, foi um contra-jogo que apareceu aqui. Tomou em H7, o que perde a vantagem. Que ele tinha que jogar o difícil torre D2 para defender aqui e ameaçar tomar. Eu poderia jogar o mesmo rei G4, ele toma. E se eu jogar o rei H3, ele pode tomar aqui dama B1 cheque. Ele tem dama F1 cheque, contra-cheque, trocando as damas e vai ganhar o final com esses peões passados. Mas era também difícil ver isso no apuro. Ele acabou tomando aqui e o meu rei G4 de repente está criando temas em cima do rei dele. Rei H3 é uma ameaça, seguido de dama B1 mate. Então ele jogou aqui H5 para tentar se rei H3 para tomar aqui. Mas eu joguei G5 aqui. Aqui eu já tinha um empate com dama B1 cheque, rei G2, dama E4 ameaçando um descoberto. Ele tira o rei, volta para F5 ameaçando aqui. Ele vai ter que voltar o rei para cá ou para cá e eu vou ter dama E4 ou dama B1. Uma repetição forçada. Acabei jogando G5 e aí ele conseguiu evitar ali os temas de mate trocando as damas, indo para um final de torre. Eu recuperei dois peões que eu tinha menos, com torre toma F2, toma de torre. Ele jogou H6. E aqui eu joguei torre F6, para manter o olho nesse peão e não poder tirar a torre para cá. Mas uma boa forma de provavelmente empatar seria rei toma G3, torre G7, G4, H7, torre H5. E agora esse peão está bem controlado. Depois do H6, torre F6, ele jogou rei G2. E aqui eu cometi um erro e fiquei perdido com torre F3. Era melhor jogar E4 para criar um contra-jogo aqui, avançando esse peão. Ele ia provavelmente jogar torre E7. Tomaria o peão de H, tomaria o de E4, rei F5, rei F3, torre C6 ameaçando aqui, torre E3, torre C4. Esse final tem ótimas chances de empate por conta da posição ativa da minha torre, o que compensa e pior a menos. Provavelmente empataria mesmo. Mais um erro aqui que eu cometi no apuro, aí ele jogou torre A7, eu tomei G3 com cheque, rei F2, dei mais um cheque, E2. E agora, o detalhe é que se eu tomar aqui, ele vai tomar esse aqui, né? E esses dois peões passados vão decidir. Então, ao invés disso, eu joguei torre F6, defendendo lá, H7, torre H6, e torre toma 6 aqui, que ele jogou. Se eu tomar, ele promove. No entanto, ele tinha uma vitória incrível aqui com torre C7. Eu jogaria rei F4 e C4, aqui, forçando a criação de um peão passado. Depois de toma, ele joga P5 e quando toma A6, não tenho como parar os dois peões, por mais que eu tenha dois peões a mais aqui, ele vai promover antes. Torre toma 6, torre toma H7, e aí ele jogou torre B6. Aqui ainda ele tinha a última chance de vencer com torre A8. Eu jogaria rei F4, A6, rei E4, com a ideia de dar um cheque lá e pressionar o rei dele. A7, torre H2 cheque, rei D1, agora torre A2 para o peão dele. Mas aqui de novo ele teria o mesmo tema de C4, peão toma e B5.
e ele vai promover aqui. O meu rei não consegue sair daqui, dessa coluna, por causa, se eu sair para cá tem cheque, ou para D3, né, teria cheque, promove. Então ele venceria simplesmente avançando esse peão. E depois daqui eu consegui um contra-jogo com rei F4, né? E depois que ele tomar meu peão, torre H2 cheque. E se ele subir com o rei, né? E4 cheque. O meu peão agora está andando muito rápido. Então ele desceu para E1. Eu coloquei a torre atrás do peão passado mais avançado. Quando você está lutando contra peões passados unidos, o melhor jeito de dificultar o avanço é colocar a torre atrás do peão passado mais avançado. Ele leva mais tempo para conseguir avançar, né, os peões e promover. Então, é o tempo que eu preciso para criar contra-jogo aqui. Então, E4. Agora tem ideias de rei F3 ou rei E3 criando ameaças de mate contra o rei dele, que está cortado, né? Então, ele deu cheque que ele jogou na segurança para empatar. Eu ameacei mate aqui, então ele correu com o rei D3. Só que agora vai ocorrer uma liquidação geral aqui dos peões. Torre 5, torre toma 5, e aqui empatou, ele vai tomar o último peão. Então é isso, uma escapada aí numa posição perdida contra o grande mestre Evandro Barbosa. E o rei ali, a subida do rei ali daquela posição super aguda, né? De repente criou um contra-jogo contra o rei dele, né? E foi uma escapada importante ali na penúltima rodada do Contaldi e uma partida memorável aí para mim. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo vídeo.